Jó, capítulo 32. Jó estava convencido da sua inocência, e por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo das famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque ele dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então, Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escute o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano quem terá de dar a resposta a Jó. Ele nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, esses três estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam. Não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular e, se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó, capítulo 33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado. Estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com corrente e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos.
Assim ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outra vez, Deus castiga com doença e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: salva-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então, ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Jó, capítulo 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo de jeito que nos parece melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Nesse mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem fez o governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por Ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem.
De noite, ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus os castiga, como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Mas, se Deus se calar, ninguém poderia condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que cometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que quer? Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras, e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele.